Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Tocantinópolis e Atlético Paranaense. O Atlético ganhou muito bem do Tocantinópolis. A diferença técnica entre os dois times é uma coisa brutal, né? Salta aos olhos. Em que pese o Atlético ter usado o time praticamente reserva, né? Afinal, tem uma maratona de jogos por aí, não dá para usar todo mundo, sob risco de distensões e tudo mais, mas ainda assim a diferença técnica é muito grande. O Atlético fez 5-2, teve várias oportunidades de gol. Dos 5, sem brincadeira, poderia ter sido 9, né? E não seria nenhum absurdo. Mas dá para ressaltar que três grandes jogadores, né, que trabalharam muito bem, o Vitor Bueno, o Marlos e o Pedro Rocha. Destaque-se também para o primeiro gol do Pablo no retorno, né, ao Atlético Paranaense. É bom assim que tenha sido contra o Tocantinópolis, porque além de tirar um peso, né, dessa situação de não estar marcando gols, pode de repente criar aí algo que o Paulo tem precisado muito, né? Uma injeção de ânimo para que ele acorde, né? Para que desperte aquele Pablo de 2018 aí que a torcida paranaense gosta, né? E a partir daí ele possa ser aquele grande centroavante, né? Que ele foi. Uh, o Tocantinópolis realmente não ofereceu resistência ao Atlético. O primeiro gol do Tocantinópolis ainda estava 2-0, foi ali perto do final do primeiro tempo. Foi o gol impedido, mas nós temos essa situação, né, de que o VAR não atua nessa fase da Copa do Brasil, então depende-se muito da qualidade dos juízes, que nem sempre é uma boa qualidade. Não que isso tenha comprometido a arbitragem lá do juiz do jogo, principalmente porque não foi um lance capital, né? Houve outros gols e assim não foi prejudicada a arbitragem, mas o que se notou também foi uma fragilidade defensiva do Atlético que vem se notando já há algum tempo. Isso que vai dar muito trabalho ainda para o Carille, né? Porque o campo do Tocantinópolis é um campo bastante desnivelado, né? Por assim dizer. E ainda assim o Atlético sofreu, né, com alguns ataques do Tocantinópolis, principalmente em bolas aéreas e tal, que daí o campo não tem muito a ver, né, tem a ver com falha de posicionamento e essas coisas. Ainda assim o ataque se ouve muito bem e assim não criou ali dificuldades para o time. Ah, então teve dois, só ocorre isso aqui no Brasil mesmo, né? Os jogadores têm apelidos estranhos, né? Um deles chamava Bilal e o outro se chama Bagagem. E isso fez a alegria ali dos narradores, dos comentaristas, né? Que não perdi a oportunidade de falar a respeito desses dois jogadores lá, que não eram assim tão grandes jogadores, mas enfim. Ah, então o Carille aí conseguiu a sua primeira vitória na Copa do Brasil. Já fazia tempo que o Atlético não dava uma goleada, sabe? Mesmo sendo no Tocantinópolis, é bom que haja isso, né? Quer dizer, teve aquela goleada ali contra o América, mas era um jogo amistoso, né? Então, num jogo oficial já fazia algum tempo que não dava goleada e tal. Mas isso pode servir realmente para como injeção de ânimo mesmo, né? Porque o Atlético não se mostrou um time organizado, sabe? Não se mostrou assim um time imbatível, né? Que sabe dar passes ou tal, ou que tem lançamentos e tudo mais. Na verdade, a diferença até poderia ser individual, apesar de que já dá para se ver ali uma jogada já entre os jogadores de frente, né? Já dá para ver alguma coisa ali de uma tabela, de uma triangulação. Talvez isso seja ah, bom aí para os próximos jogos, que de repente esse pessoal vai se entrosando e vai de repente dando possibilidades aí que o Atlético chegue ao patamar que a diretoria e toda a torcida quer. Então o Tocantinópolis ele não foi assim um adversário que nós podemos dizer que foi
não passou mais do que um sparring, né? Sem desrespeito nenhum ao time, porque na verdade a diferença é grande. Não é, digamos, a mesma diferença do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. A diferença do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense é um pouquinho menor, né? Em que pese o Atlético Paranaense está muito acima. E o Atlético, o nível ali do Tocantinópolis, poderíamos dizer que é um nível basicamente ali do pessoal do Campeonato Paranaense, sabe? Que não são todos assim também que estão no nível do Tocantinópolis. O Tocantinópolis está abaixo assim de alguns deles, sabe? Então a vaga está praticamente definida, né? Com 5-2. Provavelmente o outro jogo ou será a mesma escalação, né? Ou haverá ali algum tipo de teste com relação a outros jogadores. Afinal, na Baixada, não acredito que também o Tocantins não vai dar muito trabalho, né? Já que não deu em casa, provavelmente não vai dar trabalho na Baixada. Mas isso é bom que daí você tem um jogo oficial e que você vai poder descansar ali alguns titulares, de repente fazer lá uma jogada ensaiada e tal, preparando para os próximos jogos, né? Se focando mais ali no Libertadores e pensando mais adiante aí para as próximas fases da Copa do Brasil. Então, era isso que eu tinha para dizer a respeito do Atlético. O Atlético trabalhou muito bem hoje, como há muito não acontecia. Fez o seu trabalho, né? Foi a Tocantinópolis, a logística terrível, né? Pessoal cansado pra caramba, porque não é muito fácil chegar à cidade de Tocantinópolis, que fica a mais de 500 quilômetros de Palmas, a capital do Tocantins. E uma peculiaridade interessante é que o atleta teve que fazer um puxadinho ali, né, no vestiário, porque o vestiário é muito pequeno. Eles tiveram que puxar lá uma tenda lá para tentar fazer alguma coisa a mais ali com relação à recuperação muscular e tal, algum treinamento, porque o vestiário não comportava o que o Atlético queria fazer. Mas com autorização ali do time da casa, eles conseguiram fazer isso e tal. Então foi uma disputa entre o campeão da Copa do Brasil, né, de 2019, e um praticamente estreante na Copa do Brasil. E não se esperava nada diferente, né? Então, esperamos aí o próximo jogo agora com o Flamengo, Campeonato Brasileiro. Provavelmente não vai ter mais facilidade, com certeza não terá a mesma facilidade, né? Vai ser bem mais difícil e ganhar do Flamengo é sempre uma façanha, né? Toda vez que o Atlético joga com o Flamengo é um jogo difícil, né? O pessoal se doa bastante, o Flamengo está um pouquinho mais organizado agora com o Paulo Souza, e o Atlético terá dificuldade sim com o Flamengo, mas Campeonato Brasileiro tem que brigar, tem que fazer o máximo de si e né, uma hora vai ajeitar o time e vai conseguir pelo menos competir aí nessas fases. Mais adiante vou falar do Curitiba, que jogou também agora no mesmo horário, né? E eu também vou conversar com vocês a respeito disso. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, clica ali no sininho para receber notificações. Fale com seus amigos aí nas redes sociais a respeito dos nossos times aqui da capital. Estou falando deles nas competições nacionais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.